Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Daiko, eu sou monge desde 2008. Comecei minha prática no Zen do Brasil com a monja Koen. Depois eu fui para o Japão, fiz um ano de treinamento intensivo no mosteiro de Daiyo Zansai Joji e também no templo de Kirigayaji em Tóquio com Kuroda Roshi, que era irmão do professor da monja Koen e sempre foi uma ponte muito importante de estrangeiros para entrar no Japão. Então é alguém que eu também tenho muito reconhecimento na minha formação. Depois mudei para a França, morei 5 anos na Europa, pratiquei com Michel de Bois-Roche, que também era aluno de Maezumi Roshi, Genpo Roshi, e com Tenkei Roshi no Zen River Temple da Holanda. E também fiz um treinamento no mosteiro de Rilmondy, que fica na fronteira da França com a Alemanha. Então agora eu estou de volta para o Brasil, vim fazer minha formação, minha transmissão do Dharma, que é a conclusão do treinamento. Então agora eu viro oficialmente um sucessor da monja Koen, da linhagem dela, que sempre foi minha professora oficial, e um sensei do Zen do Brasil, que é a minha casa-mãe. E eu vou estar fazendo com vocês a leitura desse livro aqui, que chama Sabedoria da Transformação. Essa aqui é a primeira edição, tem mais de 10 anos. Então a capa é um pouco diferente da que está disponível hoje no mercado, que é um cachorrinho que vai, um dálmata, que está perto de um ventilador e o vento leva as manchinhas do dálmata para fora. Quer dizer, a sabedoria é saber se transformar, compreender que está tudo mexendo, tudo mudando, tudo em transformação. Então eu não vou ler para vocês os capítulos, eu convido vocês a lerem, mas eu vou estar comentando um por um aqui na sequência. Não é uma história só, não é um romance, é um livro de vários contos independentes. Então, em qualquer ponto que vocês o abram, dá para ler que vocês vão entender. São histórias como crônicas isoladas, separadas, não faz uma sequência, mas eu vou estar lendo do primeiro para o segundo capítulo e assim por diante. Então, o primeiro capítulo chama Escolhas e fala uma coisa muito interessante sobre relacionamentos extraconjugais. Primeiro, o livro começa contando de um monge que era muito austero, muito exigente e vai praticar meditação sentado no tronco de uma árvore. Para quê? Para não se distrair. Se ele se adormecesse, se ele não estivesse completamente presente, ele podia cair daquela árvore. Então é uma maneira eficiente de ficar completamente presente no instante, que é aquilo que a gente pratica bastante no Zen. Até a recomendação que Buda dava a seus discípulos era para pensar que a gente tem sempre um pote, uma panela de óleo quente, de óleo fervendo em cima da cabeça. E é esse o nível de atenção que a gente tem que buscar manter um segundo após o outro. Então não é uma coisa que eu pratico só de vez em quando, mas o tempo inteiro a gente faz o esforço de voltar a esse estado de atenção, de concentração, de presença, de perceber o que está acontecendo nos 5 sentidos, mas na minha própria mente, e de estar presente em mim mesmo e no instante, de forma plena, de forma natural e completamente inteiro. Então a recomendação que Buda dava é pensar que a gente tem um óleo quente, que se a gente mexer o mínimo sem atenção, a gente pode se queimar de forma grave. Então isso é um nível de concentração, de presença, de zen, que a gente precisa manter o tempo inteiro na nossa vida. Quanto mais presente a gente fica, mais informações a gente recebe da realidade a cada momento, mais os nossos sentidos funcionam com clareza, quanto menos interferência dos nossos processos emocionais individuais a gente tiver. E aí diz que um homem chega para esse monge, muito sério, que está sentado no tronco da árvore, e diz assim: o senhor que é tão rigoroso na sua prática, então me ensina qual é a essência do budismo. Ao que o monge lhe responde: não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. E o homem disse: nossa, mas isso é muito simples, até uma criança de 5 anos de idade pode entender. E o monge diz: pois é, mas nenhum idoso de 80 anos de idade é capaz de praticar na profundidade que esse ensinamento deveria ser. Então essa é uma história bastante conhecida, algumas pessoas atribuem a Buda, né? E que o principal do budismo é isso, são os 3 graves preceitos. É o principal que a gente precisa manter na nossa vida e na nossa prática. Não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. Os 3 preceitos puros. Quando a gente vira budista oficialmente, alguns de vocês sabem, a gente costura esse manto de Buda, que chama Rakusu, que é uma miniatura do manto que cobre o corpo inteiro, que seria só isso que os monges usavam antigamente. Então a gente costura esse manto de Buda, que é uma peça feita de retalhos, que são
recolhidos e costurados juntos. A gente entrega isso para o professor e marca uma cerimônia pública que chama a cerimônia de Jukai, onde Kai quer dizer preceitos, que é esse código de ética, esses bons conselhos para a gente viver uma vida iluminada. E Ju quer dizer tanto receber quanto transmitir. Então a gente marca essa cerimônia, é uma cerimônia pública, e recomenda-se que os pais estejam presentes. Então a gente vai fazer um comprometimento, a pessoa vai dizer em voz alta que ela se compromete com 16 preceitos que a nossa escola Soto Zen considera essenciais de prática. Os 3 primeiros, que são considerados também preceitos, são o refúgio e o abrigo nas 3 joias, que é assim: eu retorno e me abrigo em Buda, com uma capacidade da nossa mente iluminada, de perceber o que está acontecendo com clareza e atuar de forma assertiva e adequada. Eu retorno e me abrigo no Dharma, que são os ensinamentos, que é a lei que rege o universo, como vocês sabem, né? Tem os selos dos ensinamentos budistas, que caracterizam o que vem de Buda e que ele ensina sobre a realidade, sobre a verdade, sobre a vida. Então que não tem nada fixo, nada permanente, está tudo em transformação, está tudo interligado numa rede onde não tem um eu individual que exista de forma isolada, está tudo entrelaçado. E quando a gente percebe isso e vive de forma adequada, a gente é capaz de acessar um estado de nirvana, um estado de paz que transcenda o nosso sofrimento. Então eu retorno e me abrigo em Buda, que é essa mente iluminada, retorno e me abrigo no Dharma, essa percepção das leis que fazem a vida funcionar, e retorno e me abrigo na Sangha, que é a comunidade que pratica o Dharma de Buda. São as pessoas que se esforçam em estudar, em praticar, em colocar em ação os ensinamentos budistas em suas vidas. Então esses são os 3 primeiros comprometimentos, e depois a pessoa vai dizer: eu me comprometo a não fazer o mal, eu me comprometo a fazer o bem. E eu me comprometo a fazer o bem a todos os seres, ao maior número de seres, sempre, em todas as situações. Então esses são os 3 graves preceitos que a pessoa se compromete. Depois vem 10 preceitos de prática, né? 5 são comuns a todas as tradições budistas e outros 5 mudam um pouco de cada escola. Não matar, não roubar, não mentir, não negociar intoxicantes, não ter relações sexuais impróprias, não falar dos erros, faltas alheios, não se elevar, nem se rebaixar, nem elevar os outros, nem se rebaixar os outros. Não ser movido pela raiva, não ser controlado pela ganância e não falar mal dos 3 tesouros de Buda, Dharma e Sangha. Mais ou menos nessa ordem. Mas os 3 graves preceitos são esses: não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres, ainda que as nossas interpretações de bem e mal possam mudar um pouco de local para local, de tempos em tempos, mas tudo aquilo que for prejudicial, que for gerar miséria, sofrimento, dor, mentira, separação, cisão, é considerado mal. E tudo aquilo que for o oposto, que beneficiar as pessoas, é o que a gente vai se comprometer a colocar em prática, dia após dia, segunda após segunda. E quanto mais atento a gente estiver, mais a gente vai conseguir. Então depois o texto vai falar de relacionamentos extraconjugais. E a monja contou uma história de uma senhora cujo marido não era exatamente aquilo que ela tinha esperado, e que se apaixona por uma pessoa de fora do casamento e fica muito confusa. Acho que isso deve acontecer todos os dias no mundo, né? E a monja conta a história de um rabino que diz uma história semelhante, uma senhora que chega com a mesma história, e ele fala: nossa, que bela escada você tem pela frente. Quer dizer, você pode escolher, você é livre, nós somos seres humanos livres, nós fazemos o que a gente quer da nossa vida, e as situações se apresentam a nós como escadas. A gente pode descer ou subir, quer dizer, a gente pode tanto usar situações para elevar o nosso estado de consciência e aquele das pessoas ao nosso redor, quanto a gente pode prejudicar a nossa própria vida e gerar sofrimento aos outros. Então a recomendação que a monja Coen dá nesse texto, que fala sobre escolhas e que menciona algumas histórias extraconjugais, é que as pessoas façam esforço de manter seus votos. Então é interessante quando a gente pensa de relacionamento extraconjugal, também é uma coisa que muda um pouquinho de cultura para cultura, de país para país e de época para época. Bom, no Zen, onde a origem da nossa tradição vem do Japão, o Japão é um país, como vocês sabem, onde passado e futuro convivem simultaneamente. Então a gente vê templos de mais de 1000 anos ao lado de prédios do próximo milênio, né? E é uma sociedade muito modernista, mas também, por outro lado, muito conservadora, e tem alguns aspectos meio machistas.
Então, até hoje é comum de ter casamentos arranjados. Alguns casais mais antigos, a mulher anda um passo atrás do marido, até hoje na rua a gente vê isso. Então, são hábitos culturais muito antigos, onde as expectativas dos matrimônios nem sempre são as mesmas da nossa época e do nosso país hoje. A mesma coisa, por exemplo, na França. Eu vivi 5 anos na França e o código de acordo entre grande parte dos casais não exige a monogamia e a fidelidade exclusiva o tempo inteiro como um preceito muito sério dessas relações, dessas uniões conjugais. Então isso muda, esses valores variam de lugar para lugar, de cultura para cultura, de época para época. Mas aqui no Brasil não é bem assim. Aqui a gente tem um modelo onde eu acredito que a maioria das pessoas adere a um modelo de casamento por amor, romântico e mais ou menos parecido com aquele norte-americano da cultura ocidental predominante. Então, esse casamento romântico por amor não é muito antigo na história da humanidade, até recentemente a maioria dos casamentos eram arranjados, né? Mas hoje em dia, nossa sociedade brasileira, ocidental, funciona assim. E eu acredito que a maioria dos casais, quando começa a se relacionar, façam acordos e conversem muito bem sobre isso. E o que se sabe também é que, embora esteja surgindo vários outros, sempre houve vários outros tipos de casamentos a três, tudo isso. Mas, estatisticamente, aquelas relações onde tem mais sucesso, onde que duram mais tempo, segundo os números dos psicoterapeutas e pessoas especialistas em relacionamentos, são as relações monogâmicas, padrões tradicionais, entre duas pessoas. Então, isso é uma coisa interessante para se observar também, que eu já ouvi dizer de casamentos budistas feitos com mais de duas pessoas, e é uma coisa que talvez não seja muito adequada dependendo da situação e do local que a gente está. No país que a gente vive, a nossa Constituição só reconhece uma união afetiva entre duas pessoas. E como vocês sabem também, no Zen Budismo não importa se são monges ou não monges, se é homem com mulher, etc. Pode ter relacionamentos homossexuais desde que sejam entre dois adultos que estejam consentindo. Então, quando esse contexto está em jogo, onde as expectativas, os acordos, os contratos que se firmam são baseados em uma expectativa de lealdade, fidelidade monogâmica, é importante, é interessante que as pessoas se esforcem a manter seus votos, porque uma traição amorosa pode gerar um sofrimento e um trauma, uma dor incomensuráveis. Tem pessoas que nunca se recuperam de terem sido traídas. Aliás, o que se diz nos consultórios psicanalíticos é exatamente isso, que é como se houvesse um trauma, e o tratamento que existe ser feito é de um estresse pós-traumático da pessoa que descobriu uma traição. Porque o que acontece no cérebro é uma verdadeira violência, é um grande choque, porque toda a estrutura neuronal, sentimental e emocional que se criou dentro daquele relacionamento estava baseada em uma pessoa, em um código que você achou que você sabia com quem você estava lidando. E de repente, de uma hora para outra, toda essa estrutura cai por terra quando descobre-se uma mentira, uma traição. Ainda que da parte da pessoa que traiu possa ser uma coisa sem importância, apenas uma coisa casual, sem relevância, uma pequena aventura para a pessoa que descobre essa mentira, toda essa rede que está por trás, que se estabeleceu baseado na confiança dessa relação, se rompe de uma hora para outra. Então isso pode ser bastante traumático, é uma dor muito violenta, é uma violência sendo imposta, é uma quebra de contrato, e vamos ver quantos preceitos não são quebrados quando uma traição como essa acontece, que não considera o acordo matrimonial das duas partes, não considera o contexto cultural, né? Então não é só uma relação afetiva, sexual imprópria que se passou, tem também mentiras envolvidas, a gente pode pensar que existe uma forma de roubo quando uma pessoa se relaciona com outra que está comprometida com uma terceira, até não matar, porque mata-se a confiança, matou-se o amor. Então tem muitos preceitos que estão sendo quebrados, né? A pessoa está sendo movida pela ganância, eventualmente está falando mal
de um para outro, né? Então a gente entra numa rede de problemas, de mentiras, de sofrimento, que vai criar dor de cabeça pra gente, e certas feridas podem nunca ser cicatrizadas a vida inteira, como o texto conta de um casal que acabou se reconciliando, mas a esposa passou a vida inteira sem conseguir perdoar seu marido que lhe havia traído. Então o que a gente insiste é: reflitam antes de fazer votos, antes de fazer compromissos. Os preceitos não são ordens, mas são bons amigos para nos guiar na vida, né? E Genpo Meisel Roshi, ele diz uma coisa muito interessante, que os preceitos, quando a gente os quebra, que a gente vê como é sofrido tê-los quebrado. Então, vale a pena a gente refletir sobre quais compromissos e propósitos a gente quer ter na nossa vida. Primeiro a gente com a gente mesmo, depois as pessoas ao nosso redor, aquelas que a gente escolhe estar perto, que contratos a gente está estabelecendo, se a gente está sendo verdadeiro, se a gente está sendo honesto, se está tendo clareza sobre o que a gente quer e sobre o que a gente está dizendo ao outro, aos outros, né? Porque as expectativas são criadas o tempo inteiro, baseadas naquilo que a gente apresenta. Então, que a gente possa ter honestidade, ter clareza e para primeiro firmar os contratos que a gente queira, que sejam adequados àquilo que a gente realmente procura na nossa existência. Então, se a gente quiser saúde, felicidade, bem-estar, propósito, que a gente crie condições nessa direção. E uma vez tendo feito nossos votos, como diz a nossa mestra Monja Coen, que é um ditado budista, que uma rocha, uma pedra pode apodrecer, mas os nossos votos não se quebram nunca. Então esse é o nosso compromisso, o nosso esforço de nos mantermos nesse caminho, lembrando que nem sempre é possível, nada é fixo, nada é permanente. Mas se a gente cai 7 vezes, a gente se levanta 8. Então é isso, pessoal, por hoje é isso. Adquira esse livro, é muito legal, Sabedoria da Transformação. Eu vou estar contando para vocês um capítulo por semana, tá? Eu sou o Daiko, até mais.